Nós vamos estudar agora a termodinâmica do processo de mistura. Aqui tem um resuminho. Nossos estudos vão ser restritos a misturas binárias, dois componentes, poderia ser, por exemplo, etanol e água, quem sabe benzeno e tolueno. Nós vamos estudar, por enquanto, sistemas na ausência de reações químicas entre os componentes. Estudaremos não eletrólitos e aplicaremos o conceito de grandeza parcial molar. Então vamos ver do que se trata isso. Imagine que nós temos um grande volume de água. Por exemplo, você pode imaginar 1 litro de água nessa jarra e você quer acrescentar a esse 1 litro de água 1 mol de água. Então, a adição de 1 mol de água a esse 1 litro de água resulta no acréscimo do volume em 18 mililitros, porque o volume molar da água é 18 mililitros, considerando a densidade igual a 1. Então, o volume total vai ser igual ao volume inicial mais 18 mililitros. Então, esse volume, 18 mililitros aqui, que corresponde ao aumento do volume, seria o volume molar da água. Agora vamos imaginar uma outra situação. Imagine que você tem aqui uma grande quantidade de etanol, poderia ser, por exemplo, 1 litro de etanol, 1 litro de etanol, 1 litro de etanol, e você vai acrescentar 1 mol de água a esse 1 litro de etanol. 1 mol de água, você sabe, ocupa um volume de 18 ml. Mas, quando você acrescenta 1 mol de água a um volume bem grande de etanol, o volume total aumenta de 14 ml e não de 18 ml. Ou seja, o volume da água, o volume de 1 mol de água em um grande excesso de etanol é menor que o volume molar da água. Então, o volume que 1 mol de moléculas de água ocupa, de fato, depende das vizinhanças das moléculas de água, e esse volume é menor, então, em etanol. Bom, avançando um pouquinho para a gente entender o que é volume parcial molar, imagine aqui que você tem no eixo Y o volume total e no eixo X a quantidade de um componente A que você adiciona ao componente B. Então aqui, nesse ponto aqui, você tem componente B puro. E aqui você tem o componente A puro. Bom, o volume parcial molar desse componente A, volume parcial molar do componente A, vai ser a derivada do volume total com respeito ao número de mols desse componente, componente A, desculpe, mantendo o número de mols do componente B constante. Em termos gráficos aqui, você tem o volume da solução aumenta inicialmente com o aumento do número de mols do componente A, até esse máximo aqui, quando depois o volume da solução começa a diminuir à medida que você acrescenta o componente A. Então, nesse domínio aqui de concentrações, o volume parcial molar de A é positivo. O que é esse volume parcial molar de A? Graficamente, você pode pensar num ponto aqui, numa certa composição, e traçar uma tangente. A inclinação ou o coeficiente angular dessa tangente é o valor da derivada do volume com respeito à quantidade de A nesse ponto. E nesse caso, a inclinação aqui é positiva, então está indicando que nesse domínio de concentrações, a adição do componente A resulta no aumento do volume total. A partir desse ponto aqui, o acréscimo do componente A resulta num decréscimo do volume total. E esse volume parcial molar vai ser, então, negativo. Notem o seguinte, volumes são sempre positivos, mas o volume parcial molar é uma derivada. É a derivada do volume total com respeito à concentração, ao número de mols de um determinado componente. E essa derivada pode ser positiva ou negativa, a depender do componente e do intervalo de concentrações. Vamos pensar um pouquinho na matemática da coisa. Então, você pode dizer que o volume
total da solução é uma função do número de mols do componente A e do número de mols do componente B. Então você poderia escrever a diferencial total disso aqui. Eu vou fazer isso em caneta vermelha. Então a diferencial total do volume vai ser a derivada parcial do volume com respeito ao componente A, mantendo o componente B constante, variação o número de mols do componente A, mais a derivada do volume com respeito ao número de mols do componente B, mantendo o número de mols do componente A constante, dNB, certo? Lembra assim a definição de volume parcial molar. Volume parcial molar do componente A é a derivada parcial do volume com respeito ao número de mols do componente A, mantendo o número de mols de B constante. O volume parcial do componente B vai ser a derivada parcial do volume com respeito ao número de mols do componente B, mantendo o número de mols do componente A constante. Então você pode simplificar um pouquinho essa expressão e poderia colocar assim, então, dV igual volume parcial molar de A, variação no número de mols de A, mais volume parcial de B, variação do número de mols de B. Então isso é como varia o volume se você varia o número de mols de A e de B. Se você tiver numa determinada composição, então em uma composição qualquer, digamos que você conheça o número de mols do componente A e do componente B que você tem na solução. Então, o volume total vai ser volume parcial molar de A, que multiplica pelo número de mols do componente A, mais volume parcial molar do componente B, que multiplica pelo número de mols do componente B. Então, o volume total vai ser igual a isso aqui. Joia, né? Então, se você conhece a composição de tal forma que você sabe o número de mols de A e o número de mols de B, e se você conhecer o volume parcial molar de A e o volume parcial molar de B nessa composição, o volume total você calcula facilmente. Que tal você tirar a derivada desse volume? Então, dV então, vai ser igual volume de A, dNA, mais NA, variação do volume parcial molar de A, mais, deixa eu pensar aqui, NB, dVP, mais VP, dNB. Então, eu poderia chamar, por exemplo, isso aqui de expressão 1. E eu poderia chamar isso aqui de expressão 2. Do lado esquerdo você tem dV e aqui também você tem dV. Se você igualar, então, igualando a expressão 1 com a expressão 2, eu vou, digamos assim, deixar a álgebra de lado e simplesmente colocar o resultado final, mas você já pode, se você tiver dificuldade, aí você pode fazer no papel, mas isso aqui, isto aqui vai embora com isto, isso aqui vai embora com isso, então você vai ter isso aqui, deixa eu pensar, então vai ficar N de A, D de A, mais N de B, dV de B igual a zero. Isso é digamos assim, um caso particular da chamada equação de Gibbs-Duhem. Então, essa equação, caso geral, seria assim, ó, somatória de J, N, J, D, V, J igual a zero,
que quer dizer isso, afinal? Isso é válido não só para o volume parcial molar, mas para toda a grandeza parcial molar, como o potencial químico que nós já vamos ver. Então, você poderia dizer assim, por exemplo, ó, variação do volume parcial molar de A vai ser igual a menos número de mols de B sobre o número de mols de A dV de B. Em outras palavras, quando o volume parcial molar de um componente aumenta, o volume parcial molar do outro componente diminui, de tal forma que os volumes parciais molares dos componentes não variam de maneira independente. Então, sempre que um aumenta, um volume parcial molar aumenta, o outro volume parcial molar diminui. Então, aqui nós temos um gráfico em que nesse eixo Y à esquerda nós temos o volume parcial molar da água. E aqui à direita nós temos o volume parcial molar do etanol. O eixo X corresponde à fração molar do etanol. Então, nesse ponto aqui você tem água pura, onde a fração molar do etanol é zero. E o volume vai ser igual ao volume molar da água. À direita aqui você tem etanol puro. E o volume aqui seria igual ao volume do etanol puro. O volume parcial molar do etanol. Notem que, à medida que a solução vai ficando mais rica em etanol, partindo aqui de água pura, o volume parcial molar da água inicialmente aumenta, o volume parcial molar do etanol inicialmente diminui. A partir de uma certa composição, alguma coisa como 5 mol por cento, o volume parcial molar da água começa a diminuir e o volume parcial molar do etanol começa a aumentar. Então, os volumes parciais molares, as grandezas parciais molares, não variam de maneira independente. Vamos ver o que nós temos aqui. Agora nós vamos fazer um probleminha. Legal, né? Opa! Vamos resolver um probleminha. Ok, então vamos resolver esse probleminha que envolve o conceito de volume parcial molar. Então é o seguinte, imagine que você tem 30 ml de etanol e você mistura com 30 ml de água a 25 graus Celsius. Qual seria o volume final? Bom, aqueles desavisados que não assistiram a essa aula diriam que quando você mistura 30 ml de água com 70, ou melhor, quando você mistura 30 ml de etanol com 70 ml de água, o volume final seria 100 ml. Mas isso não é verdade. 30 ml de etanol mais 70 ml de água é diferente de 100 ml. Então, primeiramente, nós vamos converter esses volumes aqui em massa de etanol e de água, e depois vamos calcular a fração molar deles, número de mols, etc. Então, veja só, a densidade é a massa sobre volume. Então, vamos por aqui, a massa de etanol. A massa de etanol vai ser o quê? Vai ser a densidade vezes o volume. A densidade do etanol está aqui. Então, a densidade é 0,78522 gramas por ml. O volume é 30 ml. Então, aqui você tem a massa de etanol. Já vamos calcular. A massa de água, então basicamente eu passei o volume multiplicando, você está entendendo? Claro. A massa de água vai ser a densidade, que é 0,9970. Eu odeio isso, porque a gente não põe 479 gramas por ml. Multiplica pelo volume, que é 70 ml. E aqui você vai ter a massa. Então você precisa de uma calculadora, a menos que você seja muito bom de cabeça. Vamos tentar fazer sem errar. Então eu quero saber a massa de etanol. Vai ser a densidade é 0,78522 78522 vezes o volume, que é 30. Então isso dá a massa de etanol 23,57. Não, vamos por aqui. 23,57
0,557 gramas. Que tal? Tá bom assim? Eu acho que tá, né? A massa de água. Então a densidade da água é 0,99. Opa, foram 9 a mais. Ponto 997070479 vezes o volume, que é 70 ml. Então a massa de água deu 69793. 69,793 gramas. Agora você precisa saber o número de mols de cada componente. O número de mols de água é a massa de água, 69,793 gramas, dividido pela massa molar da água. Massa molar da água é 18 gramas por mol. Então, vou mudar de cor aqui para não causar confusão. O número de mols de água, então eu divido esse resultado por 18. Então deu 3,87 mols. 3,87? Não, que tal? 3,877 mols. Então, 3,877 mol de água. Número de mols de etanol vai ser a massa de etanol, 23,557 gramas, dividido pela massa molar do etanol. Eu devia saber isso de cabeça, mas hoje eu estou meio cansadão aí. Vamos passar vergonha um pouquinho. São 2 carbonos, 12 dá 24, mais 1 oxigênio, 16, mais 6 hidrogênios, 46, acho que é familiar esse número. Vocês checam ainda, tomara que esteja certo. 46 gramas por mol. Sabe como é que é? A gente não acordou direito. Então vamos fazer a continha na nossa calculadora. A massa é 23,557 gramas dividido por 46. Então isso dá a massa não, número de mols. Isso dá 0,512 mol. Agora eu preciso calcular a fração molar. Eu já vou mostrar por quê. Fração molar de etanol vai ser número de mols de etanol, 0,512, sobre a soma dos números de mols, 0,512 mais 3,877. Então a fração molar do etanol é, vou fazer isso aqui, o denominador é ponto 512 mais ponto, não, peraí, dizer assim, ó, ponto 512 dividido por ponto 512 mais 3,877. Tomara que eu tenha digitado tudo certinho. Fecha. Então a fração molar de etanol aqui é 0,117. 11,7 mol por cento. 0,117. Então a fração molar de água, obviamente, é igual a 1 menos a fração molar do etanol, que é igual, vou fazer isso, 1 menos answer, que é a memória de último resultado, 0,883. 0,883. Por que eu preciso da fração molar? É porque eu tenho um gráfico aqui em cima que mostra os volumes parciais molares em função da fração molar, ou das frações molares. A fração molar de etanol é 0,117. Então a gente está aonde? 0,1. É mais ou menos aqui, né? Ó. Então, graficamente, vamos pegar aqui o volume parcial molar do etanol. Aqui dá quanto, mais ou menos? Ó, 53 e alguma coisa. 53, vamos por aqui, 53,6 centímetro cúbico por mol. ml por mol. E para a água, nessa composição, aqui, volume parcial molar da água,
nessa composição é aproximadamente 18 centímetros cúbicos por mol. Finalmente, você pode então agora usar essa expressão aqui, volume, numa dada composição, vai ser o número de mols de água, vezes o volume parcial molar da água, mais o número de mols de etanol, vezes o volume parcial molar do etanol. E você sabe que esses volumes parciais molares dependem da composição. Então, o número de mols de água, 3,877 mol. O volume parcial molar da água nessa composição é mais ou menos 18 centímetros cúbicos por mol, mais o número de mols do etanol, 0,512 mol, que multiplica pelo volume parcial molar do etanol, que aqui deu 53,6 aproximadamente, 53,6 centímetro cúbico por mol. Mol com mol vai embora aqui, né? E o volume é dado em centímetros cúbicos. Se você fizer a conta, isso vai dar mais ou menos 97,3 centímetros cúbicos. Então, quando você mistura 30 ml de etanol com 70 ml de água, você tem um volume de 97,3 centímetros cúbicos. Isso é diferente de 100 centímetros cúbicos. Bom, próxima aula vamos continuar com esse assunto. Até lá.